E aí, pessoal do segundo ano, 203, 204, saudade de vocês, viu? Eu vou estar passando umas videoaulas para vocês, que eu vou estar gravando, tá? Que é sobre o conteúdo que a gente está estudando, tá certo? No primeiro vídeo eu vou explicar para vocês a diferença de coloides, uma solução verdadeira e dispersão, tá? Esses três conceitos para vocês entenderem. E também esses três conceitos é que vai nos ajudar a fazer a nossa prática, né? Quando a gente voltar à oficina de alimentos, né? Que é a oficina de colóides, tá? Então, para a gente entrar nessa parte da oficina de colóides, é importante a gente fazer, vocês saberem a diferença, conseguirem lembrar, na verdade, o que é um colóide, aprender o que é uma solução verdadeira, que eu já iniciei esse conteúdo com vocês, e o que é uma dispersão, tá certo? Aí no próximo vídeo a gente conversa. Então, gente, vamos lá, dar início, dar continuidade, né? Nós já estudamos um pouco o conceito de soluções. Vocês já sabem que solução é todas as vezes que eu tenho um soluto e um solvente juntos, tá? Sendo que o soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é aquele que está em maior quantidade, tá? E dentro desse estudo das soluções, existe o que a gente chama que é o estudo das dispersões. O que é uma dispersão? É quando eu tenho uma substância dispersa, ou seja, disseminada e espalhada em outra. Isso nós chamamos de dispersão, tá? Dentro do conteúdo de soluções. E as dispersões, elas podem ser classificadas de três formas, que é a solução verdadeira, que é os coloides e que é a suspensão. Elas vão se diferenciar entre si pelo tamanho das partículas, tá? Então, quando eu tenho uma solução verdadeira, é quando eu tenho uma determinada substância que ela, para mim, ela é translúcida, ou seja, quando eu misturei um soluto com solvente e ela ficou transparente, tá certo? Eu vou pegar aqui que eu fiz para vocês um exemplo da água misturada com sal, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o que eu chamo de solução verdadeira. O tamanho dessas partículas vai de 1 a 0, de 0 a 1 nanômetro, tá? Então, são as partículas muito pequenas. A gente não consegue ver a olho nu, tá? Da mesma maneira como também nos colóides e também na suspensão, mas essa daqui, elas são partículas muito pequenas, por isso que ela fica totalmente transparente, tá? Aí nós vamos ter também o que nós chamamos de colóides, que até nós já estudamos ano passado. O conceito de colóides é, né, todas as vezes que eu tenho dois estados físicos juntos, tá, eu formo um colóide. Aí vocês poderiam até me perguntar, mas professora, quando eu tenho uma solução, eu tenho dois estados físicos juntos também, porque eu tenho uma água que está no estado líquido e tenho o sal que está no estado sólido. Não são dois estados físicos? Mas o que diferencia uma solução de um colóide é o tamanho dessas moléculas que estão em estado físico diferentes. Quando eu tenho um colóide, as moléculas que estão dispersas uma na outra vai ser do tamanho de 1 a 1000 nanômetros, certo? Então, o que vai diferenciar é o tamanho das partículas, tá? Para poder classificar uma determinada substância como um colóide. O creme de cabelo, ele é um colóide. O gel, ele é um colóide. O pudim que nós fazemos para comer, ele também é um colóide, porque ele é formado por leite e o leite é um colóide. Por que o leite é um colóide? Porque eu tenho líquido, o estado líquido, junto com o estado sólido. Vocês sabem que o leite, ele é formado de gordura, né? A gente não consegue visualizar isso a olho nu. Mas quando a gente pega o microscópio, a gente consegue perceber que o leite, ele tem gordura, tá? Ou até mesmo quando a gente faz algum manuseio com o leite na cozinha, a gente consegue perceber que o leite tem gordura, certo? E também, por fim, a suspensão. O que seria uma suspensão? São substâncias que têm as partículas muito grandes, ou seja, o tamanho das partículas ultrapassam a 1000 nanômetros, tá certo? Um exemplo de uma suspensão é a fumaça.
tá? As partículas da fumaça, elas são muito grandes, tá? Aí vocês poderiam até questionar, mas professora, como é que a senhora sabe tudo isso? Como é que foi dito tudo isso, né? Através de estudos, pesquisas das substâncias, se conseguiu chegar a essa divisão, que as substâncias, elas se diferenciam por causa do tamanho das partículas presentes nelas, que elas formam, né? Então, só recapitulando, quando é que eu vou ter uma solução? Quando eu tenho partículas de 0 a 1 nanômetro. Quando é que eu tenho um colóide? Quando eu tenho partículas de 1 a 1000 nanômetros. Quando eu tenho uma suspensão? Quando eu tenho partículas que ultrapassam a 1000 nanômetros. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem um pouco esse conteúdo. Vou passar um exercício, tá? E depois desse conteúdo a gente volta para a parte quantitativa, que a gente vai começar a trabalhar as misturas. Mas antes, de trabalhar os cálculos, né, das misturas, eu vou passar mais um vídeo, mandar mais um vídeo para vocês falando sobre os colóides, né? A classificação dos colóides, né? Que eu tenho o gel, eu vou ter a fumaça, eu vou ter o aerosol, para vocês entenderem a diferença de um para outro. E quando a gente chegar na nossa prática, vocês estarem afiados e saber qual é o tipo de colóide que vocês vão estar produzindo na nossa prática de alimentos, tá certo?